Quando a gente trata a parte do dinheiro, eu gostaria que se a gente pudesse falar um pouco mais também sobre isso. Quais são os problemas que você vê os casais enfrentando quando o problema é dinheiro? É diferença de comportamentos, diferença de níveis de conhecimento? O que que você vê mais acontecendo assim? Eu acredito que haja muito essa diferença de níveis de conhecimento, mas que ela não é o principal problema. Porque se o conhecimento é compartilhado entre os dois, pelo menos que seja a base ali, é comunicado, ele não vira um problema. Agora, o comportamento, sim. Tanto o comportamento financeiro, ou seja, se a pessoa ela é mais controlada, ou até meio pão dura mesmo, ou se ela gasta sem pensar e não tem nenhum planejamento. E o comportamento também relacionado à comunicação. Se ela é uma pessoa mais aberta, se ela fala o que está se passando, se ela expõe problemas e quer resolver, ou se ela é uma pessoa que vai engolindo aquilo, aqueles incômodos, e que ela vê uma coisa incomoda, ela engole, ela vê outra engole, e aí do nada ela vomita aquilo, talvez por nem exatamente o motivo financeiro, mas aquilo tá ali na base de toda aquela explosão. Então, tanto o comportamento financeiro quanto o comportamento na comunicação, eu acredito que sejam, eu não vou colocar dois problemas, duas soluções, na verdade, que a gente pode abordar aí. Porque o comportamento financeiro, ele precisa ser olhado para que a gente chegue ali no equilíbrio, nem tanto do não vou gastar nada, investir nada nunca, nem tanto do eu só vou, o dinheiro vai passar pela minha conta e sair, ali eu não vou ter controle nenhum. E também da comunicação, nem tanto o engolir e nem tanto o explodir. A gente precisa de um equilíbrio nos dois lados, então a gente precisa saber equilibrar a nossa vida financeira, enquanto a gente equilibra também a nossa comunicação. E quando a gente está falando de educação financeira para casais, eu acredito que isso anda lado a lado e ao mesmo tempo. Basicamente, não tem como a gente mexer só em um ponto, e você pode até me trazer até como que a mentoria está estruturada nesse sentido para andar lado a lado, porque basicamente não dá pra gente mexer só num ponto onde o outro ainda tá meio falho, porque aí ele vai desmoronar daqui a pouco. Com certeza. E é por isso que dentro da metodologia, dentro do Método Love, começa com o L de learning, que é de aprender. Então, aprender sobre si mesmo, aprender sobre o outro e o casal aprender sobre finanças, sobre dinheiro. Então, quando a gente começa nesse aprender, e aí que vem também a sua aula, a parte de comunicação não violenta, porque eu aprender sobre mim mesmo, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar para minha adolescência, eu tenho que olhar para minha infância, eu tenho que olhar para como é que os meus pais faziam, como é que os meus avós faziam, como é que eles lidavam com o dinheiro. E a gente faz a mesma coisa com o outro lado, com a outra pessoa. E a gente vai começando a entender os hábitos, e a gente, cada vez que eu e a Marília a gente começa a conversar, a gente brinca assim, poxa, aí parece a sua mãe, parece seu pai, ou faço alguma coisa, ela falou, parece sua mãe, parece seu pai. A gente brinca porque é uma forma que a gente encontrou de uma forma legal, de uma maneira educada e realmente amigável, de tom de brincadeira, de dizer, olha, isso aqui é uma coisa que lembra o seu pai e a sua mãe. No começo não era. Então, às vezes, no começo, eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona. Eu tive que aprender também que existem momentos e momentos para as brincadeiras. E que, às vezes, o que eu não percebia é que eu fazer uma brincadeira como essa, por exemplo, poxa, eu chego lá, Ingrid, né? Nossa, você é que nem a sua mãe. O que pode associar? Poxa, minha mãe, sei lá, ela é gastona. Ela gasta muito dinheiro. Então ele dizer que eu tô ser que nem a minha mãe é porque eu gasto muito dinheiro. O que ele tá querendo dizer? Eu não vou conquistar meus planos. A gente não vai conseguir comprar nossa casa. Uma avalanche de coisas. Aí não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com a rentabilidade dos investimentos. Tá ali, às vezes, um problema que pode desencarrilhar um monte de coisas e aí impede o casal de fazer, né? Então, acho que esses cenários. E a gente vai pra parte de organizing, de organização. Ou seja, organizar essa bagunça ou não, ou reorganizar e melhorar. A gente vai pro V de visualize, ou seja, de visualizar onde que o casal quer chegar. Como é que a gente vai chegar lá? Porque sem a conversa também não vai existir. E aí são aqueles exemplos, né? Vários casais, a gente começa a ver as perguntas que a gente recebe aqui. Um quer comprar uma casa no campo e a outra pessoa quer viajar ao mundo quando conseguir, sei lá, cidadania australiana. E agora? Essa conversa começa a ser adiada. E aí quando chega na parte do E, que é de execução, a gente pode começar a ter problemas. Então, como é que a gente volta esses passos para trazer isso? Então, até trouxe algumas estatísticas, depois eu quero compartilhar com o pessoal. Mas o que são esses medos e inseguranças que você acha que levam as pessoas a não conversarem? Ou é falta de prática, de conhecimento? O que poderia ser isso? Eu acredito que é multifatorial. Não é apenas, basicamente, derivado de um fator que a gente tem essa dificuldade de conversar sobre o dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, já é, né, ali meio que um tabu.
tabu. Ah, não pode contar quanto ganha, ai, porque tem inveja e o olho gordo, e aí vão falar que eu tô fazendo algo de errado, que eu tô desviando esse dinheiro de algum outro lugar, que eu não declaro imposto. Na nossa cultura, principalmente, né, na cultura brasileira, já tem esse tabu do falar sobre dinheiro. E quando a gente está em casal, acaba que a gente acredita que nós estamos adentrando em um lugar ali, em uma realidade, quando a gente fala sobre finanças, que tá errado, sabe? Tá errado eu falar sobre isso, eu trocar isso. Ah, isso é a vida particular da pessoa, isso não me diz respeito. Tanto é que tem, né? Eu acredito que o primeiro momento que um casal se depara com isso é principalmente ali, se ele não conversou sobre isso antes, é na escolha do regime de bens de casamento, por exemplo, no Brasil, que é obrigatória essa escolha. E aí, qual é que vai ser esse regime de bens? E se a gente não tiver uma conversa muito franca, começando por aí, a gente entra ali realmente no casamento sem muito saber até onde podemos ir, até onde podemos pisar ali, ter esse conhecimento. Por quê? Porque a gente tem realmente certas crenças e a gente se conta certas histórias acerca das finanças de que, não vamos falar sobre isso não e tudo mais, é meio invasivo eu ficar ali, eu não quero ser controladora, então acaba que se eu ficar regulando o dinheiro do outro, eu vou ser taxado de controlador, e isso é relacionamento abusivo, então a gente não pode falar. E aí vem certos medos e inseguranças que estão presentes, eu acredito, desde ali a nossa infância, quando a gente começa a ouvir falar sobre dinheiro mesmo. E acaba que no relacionamento, a gente pode escolher sim não conversar de forma alinhada sobre o dinheiro, mas a gente não pode escolher não lidar com esse problema.